Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de HTML. Eu sou Ivan Leão e esse é o canal Eterno Padawan. No vídeo anterior, a gente trabalhou com o favicon, ok? Que é aquele íconezinho que é exibido como identificador do site. E hoje a gente vai estar trabalhando com o elemento tabela. O elemento tabela é essencial nos sites, é amplamente utilizado, especialmente se a gente estiver falando de uma página web que se trate de um sistema online ou que precise exibir dados de uma forma mais organizada, vamos dizer assim. Então vamos à prática que fica mais fácil, né? Vou criar um arquivo novo aqui, como a gente tem trabalhado. New File. Então aqui vou chamar de tabela. Ou vamos colocar em inglês, tá tudo em inglês ou... Tanto faz, vou colocar tabela. Tabela.html. Beleza. Aqui dentro vou colocar a estrutura HTML. 5, ok? Se você não sabe como fazer isso aqui, dá uma olhadinha nos primeiros vídeos dessa série dentro do canal. Tem uma série dedicada especificamente a HTML, que eu vou ensinando desde o início como trabalhar com o HTML, o editor Visual Studio e assim por diante. Então lá. Então aqui a gente vai colocar o título, né? Trabalhando... Vou colocar as tabelas aqui. Tabelas, ok? Dentro do corpo, né, da página, do nosso body, vou escrever um H1. Trabalhando com tabelas, ok. Vou salvar esse arquivo e vamos dar uma olhada como é que ficou no navegador, só para a gente ver que está funcionando. Então aqui é o arquivo tabela, vai carregar aqui, ó, trabalhando com tabelas, o título tabelas, belezinha. Voltando aqui então. Agora vamos ao elemento tabela em si, que é o assunto deste vídeo. O elemento tabela utiliza a tag em inglês table, ok? Então basta digitar table, aqui usando o Visual Studio Code, você coloca a palavrinha, né, que simboliza essa tag, pressiona o Enter e ele vai já formatar para a gente, né, fazer bonitinho a abertura e o fechamento desse par de tag, né, table. Então abriu aqui com sinal de menor, table, fechou o sinal de maior, e aqui a mesma coisa, só que com a barra, para indicar que esse elemento terminou. Colocando apenas isso, a gente não vai ter nada na tabela, porque isso aqui é só a definição de onde começa e onde termina a tabela. Uma tabela, basicamente, é a exibição de dados em linhas e colunas. Então, para isso, a gente precisa justamente indicar esses elementos aqui dentro da nossa tabela. Para representar uma linha, o elemento em HTML é tr. tr é uma abreviação do inglês que vem de table row. Vou escrever aqui para ficar mais compreensível, ok? Table row. E, dentre outras traduções, né, o termo row, nesse contexto, significa linha, ok? Então, aqui a gente vai indicar a linha, a primeira linha nossa da tabela, ok? Dentro de uma tr, dentro de uma linha, a gente precisa colocar as células, que é exatamente aonde vão os dados, né, as informações, o texto, o conteúdo da nossa tabela. Vamos construir algo bem simples aqui, visualizar, que fica mais fácil. Para colocar uma célula, o elemento utilizado, né, a tag utilizada é a td. Da mesma forma que ele colocou a abertura e o fechamento, td vem do inglês table data, ou data, tem várias pronúncias possíveis aí, tá? Essa palavra aqui, data, significa dados, informação, ok? O que você vai colocar realmente de texto, conteúdo, ok? Pode ser número, o que quer que seja. Então, beleza, aqui eu criei, recapitulando, o início da tabela, o início da linha, o início e o fim de uma célula. Terminei aqui a linha, terminei a tabela. Então, vamos lá. Aqui dentro, eu vou colocar uma letrinha, letra A, só para simplificar. E eu vou salvar isso aqui, que já está salvando automaticamente, né? Lembrando que a gente está com isso ligado, né? O autosave. Atualizar no navegador para a gente ver qual vai ser o resultado. Vamos lá. Clicar aqui então. Apareceu a letra A. Mas nada de tabela, né? Tá um pouco estranho isso. Vamos fazer então aqui, ó. Mais uma célula. Então, abaixo desse TD, vou criar um outro TD. Vou colocar outra letrinha. E vou fazer a mesma coisa de novo, uma terceira vez.
outro TD, colocar mais uma letra, e agora a gente vai visualizar no navegador o resultado. ABC. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom do navegador, aqui, ó. ABC. Obviamente, isso não está com uma cara de tabela, né? Mas calma, vamos lá, a gente vai chegar no resultado. O que acontece é o seguinte, o elemento tabela, por padrão no HTML, não tem nenhum tipo de estilização, nenhuma formatação, ou seja, não apresenta uma borda, não apresenta cor de fundo, então parece que é simplesmente um texto solto aqui no meio da nossa página. Para a gente começar a enxergar e fazer sentido para a gente, vamos colocar uma borda nessa tabela, tá? O elemento table tem algumas propriedades e dentre eles tem justamente a border, né, que é a borda da tabela. E o valor possível que a gente pode colocar para esse atributo, né, essa propriedade, é justamente a espessura dessa tabela. Vamos colocar um valor 1 aqui e atualizar no navegador para ver o que acontece. Ó. Tá aqui. Agora sim a gente enxerga uma pequena borda, vou aumentar mais um pouco o zoom, ó. Uma pequena borda, ok? A, B, C. Essa borda é uma forma bastante primitiva, bastante primária de colocar no table, né, no nosso elemento tabela. Essa forma é uma propriedade que vem do HTML, ok? Mas, obviamente, para uma apresentação mais aprimorada, mais moderna, vamos dizer assim, a gente vai utilizar o CSS. Eu já comentei algumas vezes sobre o CSS aqui, que é uma tecnologia que permite estilizar as nossas páginas de internet, e eu vou estar produzindo uma série especificamente sobre CSS. Um pouquinho mais para frente, depois que eu adiantar mais o conteúdo de HTML, ok? Então, por enquanto, apenas para facilitar nossa visualização, vamos utilizar o border, né, essa propriedade de borda da tabela do próprio HTML. Quando chegar no CSS, vai ser possível colocar cor diferente, espessura diferente, colocar estilo, colocar bordas separadas para cada célula e assim por diante. A gente tem um controle muito mais aprimorado do que o HTML nos proporciona. Ok, então recapitulando aqui, a gente começou uma linha, terminou essa linha, e começou e terminou cada célulazinha aqui, ó, o par de TDs, para exibir aqui. Uma coisa que pode parecer bastante confuso no início é o seguinte, a tabela, por natureza, a gente enxerga ela horizontalmente uma linha e as células vão sendo colocadas uma do lado da outra, que acabam representando as nossas colunas verticais, ok? Quando a gente escreve o HTML, a gente está escrevendo sempre de cima para baixo. Então, parece que eu escrevi de cima para baixo, mas o negócio ficou na horizontal, né? Eu escrevi na vertical e o negócio ficou na horizontal. A forma que você está escrevendo aqui o código não tem nada a ver com a apresentação do elemento, ok? Porque a disposição é sempre de cima para baixo que a gente vai escrever. Vamos colocar mais uma linha que talvez fique um pouquinho mais claro. Vamos lá. Depois que eu escrevi a primeira linha, né? Abri o TR, fechei o TR, ainda dentro do elemento table, né? Do par table, eu posso vir aqui e colocar um outro par TR, ou seja, uma outra linha. Então vou digitar TR novamente, pressionar Enter, vou dar Enter de novo aqui e vou colocar mais alguns TDs. Aqui. Ah, desculpa, dei Enter desnecessariamente, né? Vou colocar 3 outras letras. X, vou colocar mais uma aqui, ó, TD de novo. Y, TD mais uma vez. Z. Ok. Vamos atualizar no navegador para ver o resultado. E tá aqui, ó. X, Y, Z. Então, mais uma vez, ó. A primeira linha foi definida aqui, com as suas respectivas células. Então, apareceu ABC. A segunda linha foi criada aqui, com as letras X, Y, Z. Eu vou fazer mais uma, só para ficar bem claro, com 3 numerinhos. Vamos colocar aqui, ó. Vou fazer um pouco mais rápido dessa vez. 1, 2, 3. Atualizando no navegador. Tá aqui, 1, 2, 3. Então a gente construiu uma tabela com 3 linhas e 3 colunas. Como vocês podem notar, as colunas são indiretamente definidas por conta da quantidade de células que a gente colocou dentro de cada linha, ok? O assunto tabela é razoavelmente extenso. Eu vou dividir ele em alguns vídeos, porque a gente vai estar falando sobre cabeçalho da tabela,
Como que a gente define uma célula para ocupar mais espaço, por exemplo, uma célula dupla? É possível colocar um rodapé na tabela e outras propriedades que são bem úteis dentro desse elemento. Então eu vou parar por aqui. Façam o exercício aí, né? Realmente codifiquem no computador de vocês, criem aí a marcação HTML, testem, experimentem colocar mais linhas, ok? Experimentem colocar uma outra tabela. Você pode colocar outra tabela aqui embaixo, sem problema. Uma página comporta várias tabelas, ok? E aí no próximo vídeo eu vou estar aprofundando, falando mais um pouco sobre tabela. Espero que tenham gostado. Deixa o joinha aí que é sempre bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com os amiguinhos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!